O senhor falou sobre base bolsonarista, tá difícil fazer articulação com o Congresso, né? Nesse início de governo, são primeiros 4, 5 meses. Como é que o senhor tem visto isso, né? O senhor próprio tem uma maneira de pensar diferente, né? E está aqui colocando o seu ponto de vista. Como é que faz para conseguir maioria, né, no Congresso? O que está faltando, né? Sinceramente, eu acho que temos que ter uma postura mais altiva por parte do governo. Essa votação do arcabouço, eu quero chamar a atenção de Diego e Sakamoto. Para mim, pode ser uma coisa decisiva para o governo. E eu entendo dessa forma. Vai ter um bloco ali, um bloco liderado pelo Centrão, que eles querem amarrar o governo. E eu acho que faltou ao governo, na articulação política, desde o começo, ter tido mais firmeza. Como é que a gente não montou uma base de governo no primeiro momento? Eu acho que tem uma postura de muita subserviência ao Lira no primeiro momento. Eu acho isso equivocado. A gente podia ter montado um bloco dos partidos que estavam compondo o governo. União Brasil foi aquela composição louca, né? Que deram 3 ministérios à União Brasil. União Brasil não dá voto. Mas pelo menos puxasse um bloco dos partidos de esquerda, com o MDB, com o PSD. Então eu fico muito preocupado com a política, com a posição na articulação política, de ir cedendo, cedendo, cedendo. Nós somos governo. Como é que tem dois blocos e ficamos no bloco isolado, um bloco menor? Entendeu? Eu acho que a gente tem que se reorganizar, mas a gente não pode ceder muito na economia, porque, volto a dizer, a gente não pode abrir mão de fazer investimentos, gastos sociais, política social, no momento que a economia estiver desacelerando. Isso é decisivo para o Lula, porque tem uma maioria aqui no parlamento que a gente sabe que é muito conservadora. Se o Lula perde popularidade e a economia vai ser um emprego que vai ser determinante para isso. A gente sabe que o Lula está com disposição viajando no Brasil, mas a gente vai ter que melhorar a vida do povo. Se o Lula perde popularidade, eu não tenho dúvidas em afirmar que eles tentam construir um novo golpe. Talvez o novo golpe não seja impeachment, mas uma solução tipo semipresidencialismo, tirando poderes do Lula. Nós não temos tanto tempo. Então, esse próximo ano, para mim, é muito importante. Por isso que eu acho que essa relação da política com o Centrão vai ser muito decidida nessa votação do arcabouço fiscal. Eu acho que Deputado, estão. Pode falar, desculpa. não, não, é uma coisa assim, tipo, nesse sentido, até pensando um pouco com relação às pautas e às prioridades do governo e na forma da articulação, só acredita que a eleição do presidente Arthur Lira foi um equívoco, o apoio do PT à eleição? Ali era um cenário meio inevitável, tá? Mas o que é que eu acho que foi um equívoco? A gente não ter, naquele primeiro momento, montado uma base do governo. Se é o governo que nomeia ministro, o governo tem que controlar. A gente não pode terceirizar para o Lira. Era isso que acontecia no Bolsonaro. E claramente é um pouco isso que o Lira quer. Entendeu? A gente não pode terceirizar. E eu acho, sinceramente, que nas negociações políticas tem uma turma nossa que está à frente do governo, mas que está negociando meio de cabeça baixa o tempo todo. Eu creio, olha, esse texto do relator Cajado, para mim, eu estou muito preocupado com o que pode acontecer essa semana. Podem querer submeter a nós que temos posições de esquerda, a uma situação de humilhação. Humilhação. Nós, um governo de esquerda, e a gente aprovar um tratado de austeridade como esse, congelando o salário dos servidores, afetando o salário mínimo. Eu espero que o governo reaja, que diga isso aí não dá. Se colocarem isso, nós vamos vetar. Estão querendo deixar Lula de mãos atadas, Sakamoto. Na verdade, é isso. Quem está E eu, eu, querendo? eu, Por exemplo, o ministro Haddad, o senhor acha que está em que posição nesse momento? Como é que o senhor avalia a o postura dele? Haddad, o Haddad, na minha avaliação, o Haddad tem boas intenções, eu gosto muito do Haddad, mas foi ingênuo. Porque a pauta nossa era crescimento e geração de empregos. A pauta central não era novo marco fiscal, e mesmo essa reforma tributária fatiada, que não coloca nem tributação sobre renda, patrimônio, não era essa. Nós temos que estar fazendo esse país, lutando para fazer esse país acelerar. Porque sabe qual é a previsão de crescimento desse ano? Da projeção do governo é 1,6. A do mercado é 1 ponto, é muito pouco. Sabe qual é a projeção do Boletim Focus para o próximo ano? 1,48. Está muito claro para mim que se a gente tiver um crescimento de um ano em 1,48, vai ter crise política no país.
Eles vão tentar tirar essa popularidade do Lula, que é o maior patrimônio que a gente tem. E aí fica muito difícil nesse Congresso, porque é essa turma do Centrão. Eu não tenho dúvida que eles querem. É um processo que já vem com as emendas do orçamento secreto desse último período. Se eles tiverem chance, eles esvaziam poderes do Lula. Tentam deixar Lula como a rainha da Inglaterra.